Fala, povo! Bom com vocês? Bom, eu sou o Clever Custódio, você tá no canal Sua Música Sem Segredo, aqui a gente fala sobre áudio, música, produção musical e tudo tem a ver com criação de música. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo no canal, beleza? Eu sei que você tá assistindo e ainda não apertou aqui no botão de se inscrever, dá uma força pro canal, beleza? Divulga também com os amigos, se os vídeos aqui te ajudam, eu sei que vai ajudar também seus amigos pra gente trocar uma ideia sobre áudio, pra gente poder desenvolver principalmente a musicalidade aqui no Brasil, que esse é meu maior objetivo aqui com o canal, beleza? Aqui no canal já tem bastante vídeos bem legais que a galera tem curtido bastante, tanto sobre ferramentas, que eu gosto de falar bastante sobre as ferramentas também, sobre mixagem, sobre produção musical. E hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre essa questão de estrutura de ganho. Eu fiz uma enquete aqui no canal, eu fiz o último vídeo aqui do canal, na verdade já foi falando sobre como você podia fazer para visualizar o volume que tá saindo dos plugins, né? E aí surgiu algumas coisas, assim, algumas questões que eu resolvi desmistificar aqui e também falar de algumas coisas que não vão resolver o problema que eu citei na aula passada. Se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui embaixo para você dar uma olhada. Bom, acabou que eu fiz também uma enquete aqui no canal, perguntando qual que era a sua maior dificuldade, né? Se você tinha dificuldade com equalização, compressão, estrutura de ganho, ou outras possibilidades como efeitos, por exemplo. E eu fiquei surpreso, porque a maioria da galera tem dificuldade com estrutura de ganho. E aí eu fiquei perguntando pra mim mesmo, como é que essa galera equaliza, como que ela comprime, como que ela faz todas as decisões dentro da música, porque a estrutura de ganho, basicamente, ela vai ditar pra você a regra do jogo, né? Então você precisa entender muito bem disso. Porém, entre todavia, entretanto, a ideia desse vídeo aqui é mais pra desmistificar algumas coisas. No vídeo passado eu falei sobre como você gerenciar o volume que sai dos plugins e uma galera até me perguntou, falou, pô, mas é muito fácil. É só normalizar as suas tracks, né, num nível ali mais ou menos, menos 18, e aí você já vai garantir que você vai estar entrando nos plugins legal, que você não vai clipar seu áudio, e aí vai ficar tudo uma belezinha. Será que isso realmente resolve o problema? Bom, não dá pra explanar muito tempo aqui no YouTube, porque o vídeo tem que ser dinâmico, senão vocês não assistem até o final. Então eu vou ser bem direto aqui ao ponto. Quando você normaliza a track dentro da sua DAW, primeiramente você está falando de picos, tá? E a gente está falando o tempo inteiro aí, principalmente quando se trata de leitura do VU, quando você trata dos equipamentos analógicos, de como eles trabalham, eles têm a leitura de picos, mas a gente está falando de uma leitura de uma média do sinal, mais parecida com RMS do que de pico. Então, quando você normaliza, significa que seu pico máximo está batendo naquele sinal. Eu sei que o Pro Tools normaliza também em termos de RMS, mas a gente trabalha com materiais como voz, por exemplo, como um instrumento temperado, por exemplo. Nenhum deles dentro do mundo digital vai estar uma flexibilidade de você normalizar e garantir que aquilo lá vai estar entrando dentro do plugin 100% do tempo, da melhor forma possível para os seus plugins, e você não vai ter como clipar aquilo. Não é assim que funciona no mundo real, tá? Queria poder ter tempo para explanar um pouquinho mais do porquê normalizar o áudio não resolve, mas eu quero entrar agora pro tema do vídeo. Uma das principais causas que essa normalização do áudio não seria uma resposta eficiente para o nosso problema de estrutura de ganho é que a gente está buscando o tempo inteiro chegar dentro de um volume competitivo para o mercado, né? Seja em leitura em LUFS ou em RMS, tanto faz. Hoje a gente precisa trabalhar com LUFS, né? E aí eu te pergunto, pô, a gente precisa chegar num nível bem considerável lá em cima, né? E eu já logo te adianto que os mixers, os engineers aí mais famosos, esquece esse negócio de menos 14, menos 13 pra plataforma, tá? Eles estão mixando alto ainda, né? Por causa daquela coisa do loudness warns, né? Aquela coisa tal. A gente precisa encontrar uma proporção legal do volume de saída da nossa mixagem. Então, não faz sentido eu pegar todo o meu material e jogar ele lá para baixo, ficar mixando ele lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, para depois vir com um limiter e subir ele todo de novo. Duas coisas aí. Primeiro, sua sonoridade, se você fizer isso, você vai precisar de um engenheiro de masterização ultra, mega, super, mega, hiper experiente para conseguir manter a sua sonoridade, porque se você puxar somente no limiter lá no final da sua cadeia, você não vai ter a sonoridade que está rolando no mercado hoje em dia. A gente está em 2023, se você estiver procurando um som mais anos 2000, anos 2010 ali, daquelas bandas de rock que eu adoro também, aí tudo bem, a música mais solta. Mas a gente trabalha pro mercado, a gente precisa ver o que tá rolando hoje, né? Eu não sei qual que é o seu nível, se você faz só por hobbyista mesmo, se é seu hobby, ou se você trabalha profissionalmente, a gente precisa estar de olho no que acontece no mercado. Então, esse nível aí de referência da altura que você vai sair sua mixagem já diz completamente a sonoridade que você vai conseguir.
Entrando nessa filosofia e explicando para vocês um pouquinho melhor, você tem que trabalhar com nível de referência, tá? Você precisa colocar o nível de referência. Muita gente coloca o nível de referência em menos 18 e trabalha lá batendo em menos 18 por causa daquilo que eu falei. Pô, vou garantir que vai entrar nos plugins. Isso não tá errado, tá? Porém, pra era atual que a gente tá, no digital, a gente... Quando mira lá em menos 18, a gente tá mixando e a gente tá ouvindo uma coisa que a DAW não tá entregando. De novo, estrutura de ganho. A gente precisa mixar e entregar isso num volume legal que traduza bem o que a gente tá ouvindo com o que a DAW tá entregando pra gente. Porque se você tem uma frequência que tá pulando demais, em menos 18 ali, você mixando muito baixo, você não vai perceber. Quando você puxar o limiter, aí você vai começar a perceber um monte de frequência pulando, pico passando daqui, vai dar efeito pumping, você não vai conseguir volume, você vai ter dificuldade de não deixar as coisas distorcerem. E é por isso que você precisa mirar num nível de referência um pouco mais alto do que o padrão aí. Eu não tô aqui para desmistificar ninguém, eu não tô aqui para falar que quem aprendeu de tal jeito tá certo, quem tá errado. Eu tô falando que funciona para mim e eu gosto muito de trazer essas filosofias para vocês pensarem. Eu não tô falando, amanhã eu tenho que fazer porque esse é o certo, esse é o errado. Pensa sobre isso. Vou deixar aqui uns exercícios para vocês fazerem em casa também e comentar aqui nesse vídeo o que vocês acham que mudou com essa percepção que eu tô passando para vocês. Bom, resumidamente, o que eu quero dizer com esse vídeo é que eu tô querendo que vocês passem por um desafio, tá? Façam o seguinte, se vocês estão acostumados à saída da mixagem de vocês ali em menos 18 dBFS no VU, conforme vocês podem ver aqui, ó, eu tô em menos 11, eu escolhi esse nível de referência para saída da minha mixagem, tá? Se vocês estão mixando em menos 18 na saída da mixagem, faz um experimento. Mira em menos 9, menos 10, menos 11, vai, entre menos 11 e menos 9, no máximo. Coloca aí a saída do VU e tenta chegar com que a média da mixagem de vocês gire em torno do zero. Vocês vão perceber alguma coisa aí. Primeiro, todo o lance do vídeo passado vai fazer muito sentido, vai ficar muito mais fácil vocês cliparem. Vai ficar muito mais difícil vocês controlarem a estrutura de ganho. Segunda coisa que vocês vão perceber, vocês vão ter que cuidar muito mais da dinâmica, né? Vocês vão ter que automaticamente achatar a dinâmica, caso contrário sua música vai ficar muito solta. E as músicas do mercado não são soltas, elas têm profundidade, elas realmente, o pico ali entre o ponto mais forte e o ponto mais baixo, o dynamic range, eles têm um certo controle sobre isso, certo? Só o fato de você mudar o seu approach, você já vai ter que cuidar de todas essas coisas que mixando em menos 18 dBFS na saída da sua mixagem você não vai enxergar. Além do mais, você vai perceber que você muitas vezes vai precisar ganhar energia na sua mixagem e não ficar procurando frequências e ficar tirando ali porque me incomoda. Você vai ter que encontrar o conceito de yin yang, né? Se você tem médio, grave e agudo, se você tirou o grave, sobrou agudo, certo? Mas se você colocou agudo, deu a impressão que você perdeu o grave também. E numa situação onde você está com a estrutura de ganho, você está pré-determinado a chegar num reference level, um nível de referência, e você precisa ganhar energia para chegar lá, o que você vai fazer? Você vai tirar a frequência ou vai colocar a frequência? Pensa nessa aí que é por isso que eu falei, como é que vocês equalizam sem saber de estrutura de ganho? Bom, o ponto hoje é fazer vocês pensarem um pouco sobre o reference level, o nível de referência e como que o mercado está se portando hoje. No digital isso é possível, tá? A gente tem os analógicos, a gente tem toda uma bagagem que veio do analógico e tal, mas a gente está em 2023, estamos na era da inteligência artificial, a gente precisa desenvolver o nosso som também, tá? Não ficar só parado na questão do que é assim, essa é a base, é assim que funciona, é assim que vai ser. Não, só mudem o reference level aqui no VU de vocês e vocês já vão perceber a diferença de sonoridade e a dificuldade que vocês vão começar a ter. Vocês vão pensar muito mais também em roteamento de sinal, porque compressão paralela, de repente, porque soma, e vocês vão ter vários outros tipos de dificuldades. Vocês vão ver que simplesmente dar bypass ou ligar os plugins que você está fazendo ali, que você está trabalhando, não vai significar tanta coisa assim para falar se o seu som melhorou ou se piorou. O que vai contar vai ser a experiência, o que você está procurando. Então, é assim que você começa a subir o nível. Eu sei que esse papo não é para iniciante, eu sei que também esse papo é estranho, porque esse tipo de assunto assim e esse tipo de abordagem é uma coisa meio que nova. Foi novo pra mim também, talvez vocês tenham até um monte de dislike no vídeo, não entendam ou comentem aqui um monte de coisa, mas a minha ideia é realmente ajudar vocês. Pensem nisso, tá? Vou deixar esse exercício pra vocês.
tentem subir aqui, ó, o nível de referência de vocês na saída da mixagem. E se você quer trabalhar um pouco mais em cima, um pouco mais alto, você vai ter alguns efeitos colaterais. Não faz sentido você, por exemplo, normalizar todas as suas tracks lá embaixo para depois começar a subir tudo no limiter, trazer noise floor, trazer um monte de coisa, porque você está abaixando tudo, depois você está se transformando em salsicha, limitando, depois colocando todo aquele ruído para cima de novo. Ixi, isso é estrutura de ganho, pessoal. Então, estou fazendo esse vídeo só para filosofar um pouco com vocês sobre isso. Eu montei um exemplo aqui bem rapidinho para vocês darem uma olhada. Mirei aqui essa música em -11 aqui no meu reference level, que é a saída da minha mixagem, tá? Então eu tô procurando já esse nível de referência desde o começo lá, eu tô procurando o melhor caminho, e aí eu começo a escutar, eu só consigo ouvir o que precisa de equalização quando eu entendo que minha estrutura de ganho tá no lugar. Caso contrário, é impossível praticamente você equalizar certo ou comprimir certo. E se você não pensa na estrutura de ganho como base, muito provavelmente você vai ter mixagem que soa legal e mixagens que não soam tão boas assim. Mixagens que soam muito legal no seu estúdio, mixagens que soam mais ou menos no carro. Muito provavelmente essas coisas podem acontecer pela falta de controle da estrutura de ganho. Então eu penso em estrutura de ganho muito mais além do que simplesmente a integridade do sinal, que também é, e está dentro da estrutura de ganho, mas isso é um papo muito mais além, que vai guiar, porque a estrutura de ganho na gravação é uma coisa, na mixagem é outra completamente diferente, pelo menos de como eu penso isso, né? Diga lá Tony Maserati que fala, porque ele é o estrutura de ganho em pessoa, né? Então, eu trouxe um exemplo para vocês aqui darem uma olhada nessa música aqui. Nota que eu tô mais ou menos mirando ali -11, mas é só um exemplo porque eu ainda não terminei. Eu, na verdade, nem quase processei, essa voz já veio bastante processada. Eu abri aqui, ó, um leitor de LUFS, tá? E eu abri também um limiter aqui que eu tô trabalhando no meu canal master, e vocês vão perceber que esse limiter aqui, ó, ele tá trabalhando ali tirando 1 dB. Esse limiter aqui faz parte da minha mixagem. E ainda enquanto mix, eu já tô aqui batendo mais ou menos -12, -13 LUFS. Dá uma ouvida aí. Bom, acho que deu para vocês perceberem como eu já tô mais ou menos em pouco tempo, só ajeitando a estrutura de ganho, eu já consigo uma profundidade, eu já consigo saber o que tá acontecendo, se tá faltando, se tá sobrando frequências, porque eu tenho uma referência, eu tenho um nível de referência onde eu quero chegar. Então eu sei exatamente o que eu preciso guiar para minha mixagem para conseguir chegar lá. Claro que antes o som precisa estar na minha cabeça, que eu quero chegar, eu preciso saber muito bem a estrutura de ganho, ter controle sobre tudo, e isso daí é um processo bem longo. E é por isso que eu tenho um curso de mixagem para quem tá começando, tá? Eu tinha a pretensão de falar bastante sobre essas partes mais intermediárias e avançadas, mas eu tô sentindo a necessidade de pegar a galera e começar realmente com a base do áudio, teoria de áudio, equalização, essas partes todas, e vai vir bastante aulas novas pra gente entender realmente a base, pra quando a gente chegar nesse nível aqui, a gente pensar assim como os gringos hoje estão pensando, né? Pra gente conseguir tirar esse som um pouco mais fora da caixinha, o que tá na nossa cabeça, ou o que você tá acostumado a ouvir. Principalmente se você trabalha com pop, trap, rap, essa galera ela não tá brincando, o nível do mercado é muito alto, entendeu? Então a gente precisa realmente entender algumas coisas que às vezes não é tão difundidas, porque através do YouTube, através das redes sociais, não são muito consumíveis. Então, se não dá views, é por isso que muita gente não vai filosofar sobre isso com vocês, porque realmente não dá muito views aqui no YouTube, no Instagram, seja lá onde for. Mas eu espero que vocês tenham entendido aonde eu quis chegar, é só uma filosofia. Se vocês tiverem dúvida, eu fiz esse vídeo exatamente porque eu vi que a galera tem muita dúvida sobre estrutura de ganho. Se tiverem dúvida, dá uma conferida nos links aqui também no meu curso de mixagem para dar uma força aqui, beleza? Para continuar com os conteúdos. Tem bastante coisa com a base, você precisa de uma organização, de um processo para entender desde o começo, para conseguir chegar aqui e entender mais ou menos para qual caminho você vai.
Porque muitas vezes, já dizia lá velhos sábios chineses, para você poder se encher, primeiro esvazia sua xícara. Você precisa se esvaziar de algumas coisas que talvez você possa ter aprendido, mas se fizesse tanto sentido, talvez você não tava de novo vendo o vídeo aqui no YouTube, entendeu? Porque você não chegou no som que você quer ainda. E se você não chegou no som que você quer, eu tô aqui para te ajudar. Dá uma olhadinha aqui nos links no curso também, em todos os links da descrição, beleza? Dá uma força, porque a ideia é realmente ajudar vocês e também ser ajudado. Mas hoje o papo foi mais filosófico mesmo, eu espero estar ajudando vocês com o conteúdo aqui do canal. Se precisarem de mim, Instagram, todas as minhas redes vizinhas estão aqui embaixo, é só me mandar um joia lá, mandar um bom dia, às vezes um boa tarde já ajuda a gente no dia, beleza? A gente tá junto, Deus abençoe, a gente se vê no próximo vídeo, se precisarem de mim eu tô por aqui, até mais.